é revisar. E lógico que para revisar existem várias formas diferentes de você revisar. Pode só revisar mesmo. Pois é, e uma delas é resolver questões, mas é como eu estou dizendo, se teve alguma questão que você não entendeu, você pode me falar que a gente resolve aqui, beleza? Incluindo não só do livro, mas as questões do TD também, se teve alguma que você não conseguiu fazer. Quando eu falo você, tá? Não é diretamente a você, mas aos demais alunos também. Então, se teve alguma Tio, questão que vocês não conseguiram responder, vocês me avisem, que eu abro aqui mesmo e a gente resolve. tio, eu tô com dúvida na primeira questão do TD de novo mágico, pra gente ver por aí. Beleza, então vamos fazer o seguinte, deixo só revisar bem rapidinho o conteúdo, aí a gente vai para as questões, pode ser? Segura ela, segura tua dúvida aí. Sim, pode ser. Beleza? Aí você só me lembra no finalzinho da aula de resolver essa questão, certo? Segura ela aí, não esquece. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá, né? O intuito da aula, como eu já falei várias vezes aqui, seria a revisão, né? Então, primeiramente, vamos para o conteúdo que nós estamos estudando atualmente. Chama-se polígonos, tá? Basicamente isso aqui. Eu creio que eu não fiz nenhuma live envolvendo esse capítulo ainda. Não, fez não. Ô, tio, posso perguntar uma coisa? Teve uma aula sobre triângulo, não sei se estava certo, mas era essa. Estava certo, né? Tava certo, tava certo. É porque talvez a gravação você viu de uma outra turma, foi isso? Foi, era a gravação de Não, outro era de triângulo. outra turma. Não tem problema não. É porque, acho que se não me engano era do oitavo. Porque eles estavam estudando exatamente o mesmo conteúdo. Aí eu não achei necessidade de gravar novamente, sendo que eu ia falar exatamente a mesma coisa. Aí eu só passei para vocês. Mas aí é para vocês mesmo, tá? Inclusive, se você abrir o livro de vocês, exatamente o conteúdo da aula é exatamente o conteúdo que está no livro de vocês. Tá? Não tá errada não. Só porque eu gravei essa aula que eu postei para vocês uma semana antes. Então aí eu não achei necessidade de gravar novamente para falar exatamente a mesma coisa. Mas aí ela funciona para vocês também, tá? Da mesma forma que acontece no presencial, tá? Às vezes eu saio da turma de vocês, eu explico o conteúdo, né, na escola mesmo. Quando eu vou para outra turma, às vezes é o mesmo conteúdo, eu dou exatamente a mesma aula, com os mesmos exemplos, o mesmo formato, não muda nada não. Tá? Então, é o que acontece também na prática, tá? Fiquem tranquilos que agora vocês estão sabendo um pouco da verdade, mas acontece, né, normal, tá? Então a aula está correta, viu? A aula está correta. Faz só um teste depois, pega o conteúdo que eu dei na aula e abre o livro para ver se tem esse conteúdo no livro. Provavelmente você vai ver que tem, tá? Se eu não me engano foi, eu acho, classificação, Sim, eu né? já vi, para tirar dúvida. Foi classificação, né? Que foi triângulo isósceles, equilátero, escaleno, não foi isso? Foi. Pronto, eu vou revisar isso aqui também hoje aqui, tá? Mas é como eu tô te falando, tá? Realmente tá correto a aula. Só mudou que aí foi para outra turma, mas também serve para vocês. Pessoal, então o conteúdo que nós estamos estudando chama-se polígonos, tá? Então lá atrás, logo na primeira aula de polígonos, nós definimos, tá? Isso aqui são as aulas gravadas, tá? Então se você está acompanhando as aulas, vai dar bom, tá? Agora se não, aí galera, tá complicado, né? Você tem que estar acompanhando as aulas. Eu vejo aí, pelo que eu notei, que tem muita gente que realmente está acompanhando, tá? Que está realmente interessado, né? Não está perdendo as aulas. Acompanhando as aulas. Pois é, mas aí a maioria também não tá, né? Então tem que ter disciplina, tá, pessoal? Principalmente num momento como esse, a gente tem que ter muita disciplina para, né, chegar no final do ano, que já estamos quase chegando, com o nosso objetivo concluído, que é, mesmo de forma à distância, né, a gente conseguir transmitir o conteúdo de forma eficaz. Então, pessoal, a primeira coisa que nós devemos saber aqui, eu vou revisar bem rápido, tá? O que é um polígono, tá? O que é um polígono? Então, para você ter uma figura geométrica sendo polígono, tá? Primeiro, tá? Não é toda figura que é um polígono. Por exemplo, isso daqui, um círculo. Eu anotei. Isso daqui, para quem não sabe, um círculo não é um polígono. Tá? Eu não posso dizer que um círculo é um polígono, porque não é. Tá? Então, para você ter um polígono, que é uma figura geométrica, que é um tipo de figura geométrica, você deve seguir aqui algumas regras, tá? Basicamente são 3 regras. Primeira regra, a figura ela tem que ser formada exclusivamente por retas.
Então, essa é a nossa primeira regra. Todo polígono tem que ser formado por retas, apenas retas. Então, isso já explica por que um círculo não é um polígono. Poxa, porque um círculo não é formado por retas. Então, por exemplo, um triângulo que é formado só por retas é um polígono. E outra coisa, tem que ser formado apenas por retas. Então, por exemplo, você tem aqui esse desenho, né? Ó, que ele tem reta, 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 mas esse pedaço aqui não é reta. Então, isso aqui também não é um Não é polígono. polígono. Tem que ser formado apenas por retas. A segunda regra é que essas retas não podem se interceptar. Ou seja, as retas não podem se cruzar. Por exemplo, ó, você tem essa figura aqui, que ela só é formada por retas. Só que essas retas se cruzaram bem aqui, ó. Tá? Elas se cruzaram bem aqui. E a nossa segunda regra diz que essas retas não podem se cruzar, não podem se interceptar. Então, isso aqui já não é um polígono também. Professor, mas essa figura é formada só por retas. Pessoal, para você ter um polígono, você tem que seguir as 3 regras. Não adianta a primeira e a segunda dar certo, sendo que a terceira foi infringida. Então, não dá. Tem que seguir as 3 regras. Inclusive, você observa para esse triângulo ó, que essas retas não se cruzaram. Na pontinha aqui parece, tá? Mas porque lógico que o triângulo não é assim, ele acaba bem aqui. Porque a gente está fazendo pelo mouse e dá esse bugzinho. Né? Então você observa que nessa figura as retas não se cruzaram. Então, ó, essa figura é formada apenas por retas, beleza? E as retas não se cruzaram, beleza? Lembra que tem que seguir as 3. Professor, e qual é a terceira regra? A terceira regra é que a figura tem que ser, parece um disco travado, né? Tem que ser fechada. Como assim fechada? Fechada, não pode ter nenhum espaço aberto. Por exemplo, a gente observa que essa figura, primeiro, é formada só por retas? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. É aberta. Essas retas estão se cruzando? Não, professor. Beleza. E vamos para a terceira. Essa figura é fechada? Não. Então, a primeira regra tá ok, a segunda regra tá ok, só que a terceira não obedeceu, a figura está aberta. Então, isso aqui não é um polígono. Então, se você pegar qualquer polígono, você vai ver que essas 3 regras foram obedecidas. Por exemplo, um quadrado, né? Um quadrado é um polígono. É formado só por retas? Sim. As retas se cruzam? Não. A figura é fechada? Sim. Então você observa que todas as nossas 3 regras a figura obedeceu. Deu para entender, galera, isso daqui? Sim. Se fazer uma pergunta. Sim. Isso aqui é um polígono, sim ou não? Sim. Sim, é um Sim, polígono. é um polígono, tá? Sim. Teve até questões do TD que era para exatamente você fazer isso, né? Se você respondeu, você deve lembrar. Que era para você marcar os itens que É, representam polígonos. Oi, tô ouvindo. Oi, tô ouvindo. Alguém me chamou aí. não, eu falei é sim, não Érico. Ah, tá, entendi, Éricos. Ok, pessoal, então é isso, né? Então a última coisa que a gente precisa comentar sobre introdução de polígono, antes de estar em triângulos e quadriláteros, é a classificação dos polígonos, tá? É a classificação, tá? Como é que eu classifico os polígonos, tá? Pessoal, a gente vai classificar os polígonos, ou seja, a gente vai Pelos pontos. nomear de acordo com a quantidade de lados, tá? Então, dependendo de quantos lados o polígono tem, ele vai ter um nome diferente, tá? Então, o polígono de 3 lados, eu não vou falar todos porque você tem a tabela no livro e eu já expliquei isso aqui também nos vídeos, né? Então, um polígono de 3 lados, nós chamamos eles de, todo mundo sabe, né? Triângulo. Triângulo. 4 lados, Quadrilátero. Quadrilátero. isso. Se alguém pensou quadrado, pensou errado. O quadrado, pessoal, eu tô falando isso que muita gente confunde, tá? O quadrado é um tipo de quadrilátero, tá? Mas o nome correto para o polígono que tem 4 lados é quadrilátero. Aí, dentre vários tipos de quadrilátero, você tem o quadrado, tá? Mas o polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero.
Aí vem 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, Octógono. eneágono e assim vai, né? O polígono de 20 lados, alguém lembra o nome? 20 lados. Icosságono. 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 Isso, icosságono. Beleza? Pessoal, qual é o polígono que tem a menor quantidade de lados? Triângulo. É o triângulo. Alguém me explica por que não Triângulo. existe o polígono de 2 lados? Alguém me explica por que não Porque eles existe? não se fecham. Porque eles não se fecham. Exatamente. Ele não se fecha. Porque apenas com 2 lados você não consegue fechar o triângulo, né? Ou outra figura que seja, né? Você não consegue formar essa figura, você não consegue fechar. E a gente precisa fechar. Então a gente precisa de no mínimo 3 para fechar, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, se você acompanhou as aulas, você está vendo que eu estou falando a mesma coisa. Eu acho que até isso daqui eu expliquei, não foi? No vídeo? Sobre a menor, tem que ser o triângulo para poder fechar. Ok. Dentre vários polígonos que existem, né, a gente priorizou dois tipos de polígonos, que foram os triângulos, tá? E os quadriláteros. Tá? Já foi, galera, 1/3 da nossa aula, tá? Primeiro momento a gente vai falar sobre os polígonos, que já foi basicamente o que eu queria dizer foi isso. No segundo momento, né, a gente vai falar sobre os triângulos. E por último, a gente vai reprisar de forma bem rápida, que é o 3 avos, os 3 terços no caso, são os quadriláteros, tá? Então a gente já está no meio da nossa aula. Depois a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Algumas questões lá do TD. Então, pessoal, triângulo, né? O que eu preciso saber sobre o triângulo? Primeiras coisas mais básicas possíveis, né? Que é um polígono que tem 3 lados. E, consequentemente, também 3 ângulos, tá? Coloquem isso na mente de vocês. A mesma quantidade de lados de um polígono é o de ângulos. Sempre, tá? Se você pegar qualquer polígono aí e contar os ângulos, você vai ver que corresponde exatamente à quantidade de lados. Se você pegar, por exemplo, um pentágono, tá? 1, 2, 3, 4, 5, que é um pentágono, e conta os ângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, também dá 5. Então, sempre a mesma quantidade de lados é o de ângulos. Então, um triângulo ele tem 3 lados e, consequentemente, 3 ângulos, que é o que dá nome a esse polígono, né? Por que nós chamamos de triângulo? Adivinha? Tri vem de quê? 3. Ângulos De 3 e ângulo de de ângulos, né? Ângulos de ângulo. Então, triângulo significa 3 ângulos. Então, o próprio nome já indica mais ou menos como é que é esse polígono, né? Triângulo. Se tem 3 ângulos, tem 3 lados. Então, polígono de 3 lados. Né? A classificação dos triângulos, elas podem ser feitas de duas formas, tá? De duas formas. Eu posso classificar o triângulo de acordo com os lados dele ou de acordo com os ângulos internos, tá? São 3 classificações, são 2 tipos diferentes de classificação. Cada tipo, né, a gente vai ter 3 classificações. Então, em relação aos lados, existe o triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, deixa eu dividir aqui bem direitinho, que aí nós conseguimos fazer tudo aqui. Fica bem legalzinho, tá vendo? Então, nosso primeiro tipo é o triângulo equilátero, tá? O que é o triângulo equilátero? É o triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho, tá? Então, como é que é o desenho do triângulo equilátero? Ele é aquele triângulo mais perfeitinho, né? Ó, você tem aqui esse lado e esse lado, ó. Lógico que não tá, né? Mas a intenção é fazer com que todos os lados fiquem do mesmo tamanho. Então, observa que todas as classificações que eu vou citar aqui agora é em relação aos lados. Então, a gente está comparando com os lados. Então, o primeiro triângulo é o triângulo equilátero. O segundo triângulo é o triângulo isósceles, tá? Que é um outro, pessoal. Isósceles, tá? O que é o triângulo isósceles?
Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais em um lado E o diferente, maior. né? Tem dois, não, se é maior ou menor, eu já não sei. O que importa é que ele vai ser diferente. Se ele vai ser maior ou menor do que o outro, isso não vem ao caso, tá? O que importa é que no triângulo isósceles eu vou ter dois lados do mesmo tamanho e outro lado de tamanho diferente. Agora, se esse outro lado vai ser maior ou menor, aí não vem a nosso, aí foge do nosso objetivo, tá? Então, por exemplo, se eu desenho o triângulo isósceles, vamos dar uma olhada, ó. Eita, tá um pouquinho trêmulo. É mais ou menos. Ó, a gente consegue, tenta interpretar isso aqui, tá, pessoal? Só pra gente entender. A gente consegue observar, ó, que esse lado aqui, ele parece ser desse mesmo tamanho. Só que esse lado de baixo, ele parece ser menor. Exatamente isso. Você tem, ó, dois lados que têm tamanhos iguais e um lado que tem tamanho diferente. Então, isso aqui é um triângulo isósceles. E o último tipo de triângulo em relação aos lados é o triângulo escaleno, tá? O que é o triângulo escaleno? É o triângulo que tem todos os lados de tamanhos diferentes. Desculpa, tá? Triângulo escaleno tem todos os lados de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, ó, tá aqui, né? A gente observa por essa figura que esse lado aqui ele é o maior de todos, ó, né? Aí esse lado é o segundo maior e esse lado é o menorzinho. Então todos os lados têm tamanhos diferentes. Então esse triângulo é o triângulo escaleno. Deu para entender, pessoal, mais ou menos aqui em relação às classificações? Sim. 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 Em relação aos ângulos, tá? Eu tenho mais três classificações. O primeiro tipo é o que nós chamamos de triângulo acutângulo, certo? O que é o triângulo acutângulo? O triângulo acutângulo é aquele triângulo que tem todos os ângulos menores do que 90 graus. Então, primeiro você tem que saber o que é um ângulo de 90, né? O ângulo de 90 ele é mais ou menos assim, ó. Tá? Então, se o ângulo é mais fechado que isso, ele é menor que 90. Se o ângulo é mais aberto, ele é maior que 90, tá? Então, no triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores do que 90, ou seja, ele é mais fechado. Um exemplo disso é esse aqui mesmo, ó. Você observa que esse ângulo é mais fechado que 90, esse ângulo é mais fechado que 90 e esse ângulo é mais fechado que 90. Então, se todos os três são menores que 90, nós falamos que esse triângulo ele é acutângulo. O outro tipo de triângulo é o triângulo retângulo, tá? O que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem... É o que Pode falar. Não tá atrapalhando, pode falar. O que é o triângulo retângulo? é o que possui um interno reto e dois ângulos agudos? Exatamente. É o triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, 90 graus, e os outros dois são agudos, ou seja, são menores que 90. Como é que é o desenho do triângulo retângulo? Ele é mais ou menos assim, ó. Então a gente observa que aqui, ó, é 90 graus e aqui eles são agudos, são menores que 90. Então isso é um triângulo retângulo. E por último, o último tipo de triângulo em relação aos ângulos é o nosso triângulo obtusângulo, certo? O que é o triângulo obtusângulo? O próprio nome já explica, né? O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é aquele ângulo mais aberto do que 90, é o mais abertão. Então, no triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo obtuso e os outros dois serão agudos. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Ele é um triângulo mais aberto. Tipo isso daqui, ó, tá? Tipo isso daqui. Só que a diferença é que aqui eu só estava interessado nos lados. E agora o que está me interessando é quem? É os ângulos. Então a gente observa que nesse caso aqui, esse ângulo ele é mais aberto do que 90. Então ele é obtuso. Logo ele vai ser um triângulo obtusângulo. Ok, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Deu. Sim. Ok. Então, o que você precisava saber Sim. sobre triângulos era isso aqui. Oi, pode falar. Ah, você falou sim, né? Eu entendi ti. Eu tô surdozinho.
Impressionante. Ok. Então, o que a gente precisava saber para os triângulos é basicamente isso daqui mesmo, certo? Era basicamente isso. Quadriláteros, tá? Para a gente finalizar a nossa revisão bem rápida dos conteúdos que nós já estudamos, tá? Os quadriláteros. Não dá para entender quase nada da linha, mas tudo bem. Os quadriláteros, né? Primeiro, tem que saber que o quadrilátero é o polígono que tem 4 lados. Isso aqui todo mundo já sabe, né? 4 lados e 4 ângulos, consequentemente. A segunda coisa que nós devemos nos preocupar é sobre a classificação desses quadriláteros, tá? Como é que eu classifico um quadrilátero? Certo? Então, eu montei na aula de vocês um esquemazinho bem interessante que ajuda muito, tá? Esse esquema ele vai dividir exatamente o que é cada tipo de quadrilátero, certo? Então, eu vou fazer esse esquema novamente aqui, justamente para a gente pegar essa revisão, tá? Então, a primeira coisa é o quadrilátero, né? O topo da pirâmide, né? Lá em cima, quadrilátero, que é o polígono que tem 4 lados. Esse quadrilátero ele vai se dividir em 2 tipos diferentes. Esses 2 tipos nós chamamos de, primeiro tipo, paralelogramo. Certo? Então, esses 2 tipos, nós dividimos ele em paralelogramo, tá? E o outro tipo é o trapézio. Então, basicamente, os quadriláteros se dividem em paralelogramo e trapézio. O que é um paralelogramo? O nome já diz, pessoal. O que são retas paralelas? O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que nunca se cruzam, tá? Que sempre andam um do lado da outra. Então isso aqui, ó, são retas paralelas. Então o que é um paralelogramo? Ó, já dá, né, dá a intenção, chama a palavra paralelo, parece a palavra paralelo, né? Paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero, né? Todos são quadriláteros. Então é um quadrilátero que possui 4, ou melhor, pode ser 2 pares de lados paralelos. Como assim? Os 2 lados opostos sempre serão paralelos. Então, por exemplo, ó, quando a gente pega um retângulo, né, que nós chamamos de retângulo. Então, se você observar esse lado aqui e esse lado, esses 2 lados, se você fosse continuar eles, ó, eles, quando que ele ia se encontrar? Nunca. Nunca. Então, eu tenho um par paralelo. Beleza. Só que para ser paralelogramo, os outros 2 lados também tem que ser paralelos. E a gente observa, ó, que isso aqui também acontece. Então, eu posso dizer que isso aqui é um paralelogramo. A mesma coisa acontece para essa figura aqui, ó. A gente observa que esse lado ele é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Então, isso aqui é um paralelogramo. Professor, mas isso acontece em todos os quadriláteros? Em todos. Não. Existem os trapézios também. E qual a diferença do paralelogramo para o trapézio? É que no trapézio só tenho um lado paralelo, ou seja, só tem um par paralelo. Os outros 2 não são. Impossível, professor. Não, tá aqui, ó. Primeiro tem que ter 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. Ó, a gente observa que esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse. Só que esse lado, ele não é paralelo a esse, ó. Eles iriam se encontrar lá na frente. Então, eu só tenho aqui 2 lados paralelos. Então, isso é um trapézio.
mas só para diferenciar bem rápido. No paralelogramo isso não acontece. No paralelogramo, todos os lados opostos são paralelos. Aí nós vamos para nossas subdivisões. Então, a grosso modo, existem essas duas. Só que existem vários tipos de paralelogramos. O primeiro tipo de paralelogramo que nós chamamos é os quadrados. Tá? É os quadrados. O que é um quadrado? Um quadrado, aí você vai voltando. Ó. Um quadrado é um paralelogramo, que é um quadrilátero. Mas o que é um quadrado? Um quadrado, primeiro, ele tem 4 lados, lógico, e os lados opostos são paralelos. Só que além disso, o quadrado tem outras regras. Quais são essas outras regras? Primeiro, todos os lados têm que ter o mesmo tamanho. E segundo, os ângulos, os ângulos internos têm que ser 90 graus. Tá? Então, embaixo aqui eu vou fazer o desenho para que você possa observar mais ou menos. Então, isso daqui é o que nós chamamos de quadrado. Tá? A gente observa ó, que os lados têm exatamente o mesmo tamanho. Tá? Os lados têm o mesmo tamanho. Caraca, eu estou surpreso. Esse quadrado ficou muito bem feito. E os ângulos internos são todos 90 graus. Tá? Então, isso é um quadrado. O outro tipo é o que nós chamamos de retângulo. Tá? Retângulo. O que é um retângulo? Um retângulo é um quadrilátero, que é um paralelogramo. Ou seja, se é um paralelogramo, eu também tenho todos os lados opostos paralelos. Tá? Só que, diferente do quadrado, para você ter um retângulo, você só precisa de ângulos valendo 90 graus. Ou seja, os lados podem ser iguais, como também não precisa ser, tá? Então, isso daqui é um retângulo. E por último, nós temos os losangos, tá? Caraca. Então, nós temos aqui os losangos, tá? O que é um losango? O losango ele também é um quadrilátero, que também é um paralelogramo, só que a diferença é que no losango os ângulos não podem ser iguais, tá? Ou melhor, eles podem, mas não necessariamente. O que importa é que os lados sejam iguais. Então, como é que é o desenho de um losango? O desenho de losango é tipo aquela da bandeira do Brasil, tá? Ele é mais ou menos assim. Então, você observa aqui que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, isso é um losango. Pessoal, basicamente são essas classificações, tá? Tem do trapézio, mas eu não vou entrar no trapézio não, tá? Então, isso aqui foi, se eu não me engano, quem está acompanhando aí todas as aulas em dia, se eu não me engano, foi o que eu passei na nossa última aula. Quem foi que assistiu a nossa última aula? A aula de segunda-feira? Eu. Pronto. Eu. Eu passei na aula passada, na segunda-feira, foi as classificações dos quadriláteros mesmo? Eu. Foi isso aqui que eu passei? Que eu me lembre, sim. Acho que foi, né? Ok, pessoal. Então, basicamente, a nossa revisão seria isso daqui. Tá? A gente revisou um pouco sobre o que é um polígono, o que é um triângulo e os tipos de triângulos, o que é um quadrilátero e os tipos de quadriláteros. Tá? Então, basicamente, seria isso a nossa aula de revisão. Então, agora vamos ouvir Então, as tio, perguntas, tá? As perguntas, as dúvidas. Oi, pode falar. foi no TD de Matemática, TD 15, a primeira questão. Aí tem assim, veja as figuras abaixo. Calma aí, Em cada uma, escreva no... calma aí. Deixa eu só abrir aqui. Eu consigo abrir ele aqui. Só me É confirma que se... eu entendi. Só me Eu confirma Tio, entendi eu já aqui. fiz esse TD. Ótimo. Depois você só me confirma se realmente é esse TD aqui que vai abrir, tá? Deixa ele abrir aí. Era esse daqui? É, Certo.
eu entendi, sabe? Só que tá, e como representa? Eu não entendi esse como representa. Não, tá, então foi um erro aqui. Só escreva o nome, tá? Só escreva o nome. Ah, tá. Como é representada. Não, não, é porque essa aqui foi enunciada Então numa era outra só isso questão. mesmo. Era só isso aqui. Isso que é pode expressar. É que esse aqui acabou saindo errado. Que eu adaptei esse enunciado. Essa questão era diferente, eu adaptei ela. Aí acabou saindo isso aqui. Então despreza, só pode estar o nome, tá? Ah, tá. Era só isso? Era só isso mesmo. Ah, isso, né? Ah, eu também passei ângulos pra vocês, não foi? Ângulo obtuso, ângulo raso, ângulo agudo. Foi. Ó, aqui pra você circular o que é polígono, tá? Cuidado com esse item aqui, tá, pessoal? Ó, a bordazinha, ó, ela é curvada aqui, ó. Pois é, eu fiquei pensando. Pois é, então cuidado, isso aqui não é um erro, tá? Isso aqui é curvado. Então só pra adiantar um pouquinho, E o coração também. isso aqui não é E a polígono, bola tá? também. Pois é. Então cuidado aí nessas coisinhas. Aqui é para você colocar o nome, né? Você vai só contar os lados. Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida? Se não, por hoje Não. Não, só. não, nenhuma. Não. Deu para compreender, não deu aula? É Deu. fácil esse conteúdo. Como é que é? Não entendi. É fácil. É fácil esse conteúdo. Ah, sim, sim. Ok. Então, pessoal, é isso, tá? A gente vai se falando aí. Talvez próxima semana. É, sim, realmente ali é bem fácil, né? Talvez essa semana a gente marque aí uma outra aula. Creio eu que finalizou o capítulo. Deixa eu só conferir. Ah, não. Ah, sim, finalizamos. Tem a parte de círculo, tá? Mas eu decidi mesmo não falar. A gente vai ver, deixar para lá para os próximos anos, que a gente vai ver tudo de novo. Tá? Então a gente finalizou aqui. Essa aula foi até para a gente finalizar o mesmo conteúdo. A gente fez a revisão e finalizamos. Então quando for na próxima semana, a gente já inicia o novo conteúdo de vocês. Professor, então a aula acabou já. Já acabou, tá, pessoal? Então vou só me despedir de vocês. Tchau, Então é isso. professor. Valeu, até a próxima.